Bom dia, amados irmãos. Sua família, louvando ao Senhor, exaltando o nome do nosso Deus. Privilégio nós temos de servir ao Senhor. Alegria, independente das circunstâncias, nós temos alegria de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de apresentar a Ele nosso culto, nossa adoração, a nossa gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Ser cristão é andar nos passos de Jesus, é andar como Ele andou. Um falso cristão, ele pode enganar muitas pessoas, mas não pode enganar a Deus. E um falso cristão, ele pode enganar por algum tempo. A Bíblia relata que Demas amou o mundo e abandonou a fé. Judas traiu o mestre. Ananias e Safira, eles mentiram para o Espírito Santo. Mas o cristão verdadeiro é aquele que segue os passos de Jesus. É aquele que anda em novidade de vida. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que segue os passos, a direção do Senhor. Como diz lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 10, esse não é o texto, mas quando diz assim, oramos para que possamos viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O cristão, ele tem este processo, ele tem o processo de crescimento, de santificação para andar nos passos de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 6. Quero convidar a você a permanecer com a sua Bíblia aberta para você acompanhar conosco alguns textos que nós estaremos lendo no decorrer da mensagem desta manhã. Colossenses, capítulo 2, verso 6. Quero refletir o tema, uma caminhada com Cristo. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, Colossenses 2, 6. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Vou pedir você que você leia comigo aí na sua casa, esse versículo, Colossenses 2, 6. Vamos ler juntos? Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Que o Senhor abençoe a sua palavra em cada coração. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra lida nesta hora. Te agradecemos, ó Deus, porque ela é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque somos desafiados a andar no caminho com o Senhor, a andar nos passos do Senhor. Este é o desafio, Deus, em toda a nossa vida cristã. E nós te pedimos que nesta manhã sejamos despertados, acordados pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, a retornar e andar no caminho e seguir os passos do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Ser cristão é um grande desafio. Desde o Antigo Testamento, quando os líderes, quando os homens e mulheres andando com Deus, foram sempre desafiados, sempre passando por contradições, por dificuldades, por lutas, mas sempre despertados por Deus para andarem no caminho do Senhor. No Novo Testamento, no tempo que nós estamos vivendo, na caminhada de toda a vida dos santos de Deus, daqueles chamados por Deus, aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, não somente naquele gesto de levantar as mãos e ir à frente ou ser batizado, mas nosso relacionamento com Deus a partir daquele momento em que nós entregamos a vida a Jesus. A partir daquele momento, nós não vivemos mais a nossa vida, porque é o Espírito Santo de Deus é quem nos sela, é quem nos marca, é quem agora nos instrui o nosso caminho. Nós temos agora uma direção, nós temos quem nós devemos imitar, que é Jesus. Não há outro que nós podemos
buscar buscar o exemplo, mas olhar para Jesus e seguir os seus passos. Certamente uma caminhada com Jesus é uma caminhada de amor, uma caminhada com Jesus é uma caminhada de compaixão. O andar com Jesus significa renunciar os seus próprios desejos. Andar com Jesus é poder renunciar à nossa própria visão, é renunciar às nossas próprias, a nossa própria direção, mas agora temos uma direção, nós temos um Senhor, nós temos quem nós podemos confiar, nós sabemos quem nós podemos seguir. É interessante que sempre houve crises doutrinárias no meio do povo de Deus. Como elas foram resolvidas? Como as pessoas resolveram, como as igrejas resolvem os problemas de crises doutrinárias? Pela busca da essência da verdade cristã revelada nas Escrituras. Uma caminhada segura, uma caminhada convicta, decidida e progressiva. Uma caminhada com o propósito de honrar somente aquele a quem nós estamos seguindo, que é honrar a Jesus. A igreja em Colossos deve ter sido provavelmente fundada no ano 58 a 60 depois de Cristo. Foi fundada na época em que Paulo desenvolveu o seu ministério em Éfeso, e certamente Paulo estava preso, e ele então escreveu esta carta aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios, Filemon, e Paulo procura reagir contra o ensino estranho que estava infiltrando dentro daquela igreja. O ensino que estava destruindo o relacionamento daquela igreja com o Senhor. Era um grande problema sobre o conhecimento, o ensinamento contrário às Escrituras. E nós estamos vivendo exatamente isso. Há um cristianismo falso, há um cristianismo sem renúncia, há um cristianismo inseguro. Mas quando o apóstolo Paulo ele exorta essa igreja, e nos exorta nesta manhã, exatamente no versículo 6, diz: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. É um desafio a caminhada cristã, é um grande desafio uma caminhada com Cristo. E quero destacar rapidamente 4 pontos importantes para que você possa aplicar no seu coração e avaliar como tem sido a sua caminhada com Cristo. Ou você está caminhando com as suas próprias visões, com os seus próprios entendimentos, mas quero, à luz da Bíblia, a palavra de Deus, desafiarmos nesta manhã a caminhar com Cristo, a andar com Cristo. E a primeira lição, nós podemos aprender que uma caminhada com Cristo, em meio às contradições, me fazem andar em ação. Nos versos 6 e 7, portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Versículo 7, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Meus amados, essa caminhada com Cristo em meio às contradições é necessário atitude. Receber a Cristo como o Senhor de sua vida é o início da vida cristã. É o momento em que você renuncia à sua vida de pecado. Não que nós não vamos pecar, mas é um grande desafio de não pecar, de não errar mais, de não ser escravo do pecado, mas ser dirigido, conduzido pelo Senhor, saber suportar as aflições, saber ter uma intimidade com o Pai, saber poder passar diante dos nossos desejos e poder então ter uma caminhada segura, convicta, fortalecida na palavra do Senhor. Mas você deve continuar a seguir a sua liderança, sendo arraigados, sendo edificados, fortalecidos na fé. Se um homem caminha com Cristo, então ele age como Cristo agia. Age com compaixão, age com amor, age com intimidade com o Pai, age sempre aquela busca, aquele relacionamento com Deus, chorando diante do Pai, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado, fazer com que aquela decisão de ser escolhidos por Deus, ser ungido por Deus e poder aceitar o desafio de abrir o coração e não viver mais a nossa vida. É um grande desafio. É um grande propósito para a nossa vida cristã. Em meio às contradições,
fazer andar em ação, em atitude, de demonstrar que o meu líder é Jesus, que o meu Senhor é o Jesus, que eu quero honrar a Jesus, que eu quero glorificar a Jesus com as minhas palavras, com os meus gestos, onde quer que eu esteja, na minha profissão, com o que tenho, com o que sou, demonstrar que a minha direção, que os meus passos estão seguindo os passos de Jesus. Carta aos Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pedro, quando estava no barco, Jesus veio andando sobre o mar e os discípulos começaram a gritar, é um fantasma. Pedro disse, é o Senhor mesmo, manda aí sobre as águas. Jesus disse, vem. Pedro então, com os olhos fixos em Jesus, ele deu alguns passos sobre o mar em revolto, sobre o mar em tempestade. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a padecer, ele começou a afundar-se e clamou, Senhor, Senhor, socorre-me. Somos desafiados a andar no caminho do Senhor. E se nós cairmos, clame ao Senhor, socorre-nos. Clame ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor por compaixão. Ele está próximo a você e Ele então vai erguer você, vai tomar pelas mãos, vai o colocar no barco e firmar os seus passos. A caminhada cristã é uma caminhada de grandes desafios. Há quedas, sim, há momentos de quedas, mas há momentos também de reconhecer que nós estamos nos afundando. É momento de clamar ao Senhor, é momento de reconhecer, Senhor, eu não quero me desviar do seu caminho, eu não quero me desviar da sua presença, eu não quero me desviar do teu amor, eu não quero me desviar da tua companhia, eu não quero me desviar da tua unção, eu não quero me desviar da tua palavra. Como nós precisamos voltar à palavra de Deus, como nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Não é somente levantar a mão e ir à frente, não é somente ser batizado, mas é agora uma vida contínua diante de Deus, como diz o apóstolo Paulo, andai nele. É um viver diário, são atitudes que vão demonstrar quem nós estamos seguindo. É a nossa fé que precisa ser desenvolvida na palavra, desenvolvida no amor, no cuidado de Deus, na manifestação de Deus. E em meio a tantas contradições, nós precisamos ter atitudes de não se desviar dos ensinamentos do Senhor. A importância de estudar a palavra de Deus, a importância de meditar na palavra de Deus, para termos discernimento que o Espírito Santo nos dá. Qual o caminho que devemos seguir? Se aquilo que nós estamos ouvindo está de acordo com a palavra de Deus, se aquilo que nós temos visto tem sido de acordo com a palavra de Deus, mas nós precisamos nessa caminhada com Cristo andar em Jesus, confiar em Jesus, obedecer a sua palavra, estar convicto da sua salvação, ter a certeza que você tem andado, tem seguido os passos de Jesus. Mas a segunda lição podemos aprender nesse texto, uma caminhada com Cristo, em meio às contradições, me fazem andar com atenção. Olhe comigo aí o versículo 4 de Colossenses capítulo 2. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. No versículo 8, tendo cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias, sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Uma caminhada com Cristo, em meio às contradições, me fazem andar com atenção. Me fazem agora observar na palavra de Deus aquilo que nós temos visto e ouvido. E ouvir e caminhar com Cristo, andar com Cristo, é obedecer somente a sua palavra. Paulo deixa bem claro, tende cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias, sutilezas vazias, segundo as tradições dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Digo para que ninguém vos engane com palavras capciosas, mas para isso nós temos que entender a palavra de Deus. Para isso nós temos que compreender a palavra de Deus, para isso nós temos que aplicar a palavra de Deus no nosso coração, no nosso dia a dia. E nesse progresso de conhecimento da palavra, para resistir às contradições, você deve usar a sua inteligência, manter seus olhos em Cristo, estudar a palavra de Deus,
buscando aprender dele e a sua vida e de seus ensinos. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, Paulo nos diz o seguinte: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Meu amado, qual o valor que você tem dado seu momento com Deus, seu devocional com Deus, o momento da leitura da palavra de Deus, o momento de você se curvar diante de Deus, de você reconhecer os seus erros, de sermos confrontados com esta palavra, de poder nos arrepender, porque o Senhor, Ele fala conosco. Aquele que anda com Cristo, aquele que anda em Jesus, ele consegue discernir, ele ouve a voz de Deus. O Espírito Santo instrui e nos mostra que muitas vezes estamos no caminho errado, que tomamos decisões erradas e nós precisamos retornar. Há mais de 4 meses os templos estão fechados. E certamente esses têm sido dias de avaliar a nossa vida cristã. Muitos têm sido desafiados a mudar o seu relacionamento com Deus. Muitos têm sido desafiados a mudar o seu relacionamento com as pessoas. Muitos querem mudar e estão buscando o desejo de fazer o melhor para Deus, porque nós não podemos viver sem a presença de Jesus. Podemos viver até sem estar no templo, podemos viver até muitas outras coisas, mas é impossível viver a vida cristã sem Jesus. É impossível vencer os obstáculos, é impossível vencer o pecado, é impossível vencer a idolatria, é impossível vencer a comodidade sem a presença de Jesus. E Paulo nos exorta a uma caminhada com Cristo, a olharmos com atenção, a ouvir com atenção a palavra de Deus, estamos atentos àquilo que tem infiltrado no meio da igreja, aquilo que tem infiltrado no meio da família, aquilo que tem infiltrado no meio da juventude, aquilo que tem infiltrado no meio dos adolescentes, tantos entretenimentos, tantos shows, tantas coisas mundanas entrando dentro da igreja, e nós estamos esquecendo que o nosso principal, que o foco da vida cristã é uma caminhada com Cristo, é andar com Cristo, é renúncia, é sofrer, é padecer, mas sempre desfrutando da sua companhia. Louvado seja Deus. Sempre tendo discernimento da sua palavra. Para isso é necessário olhar, é necessário ler, é necessário meditar, é necessário olhar para dentro de nós, é necessário ser confrontado com esta palavra, e o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir sempre para o centro da vontade de Deus. Mas há uma terceira lição que podemos aprender nesse texto. Uma caminhada com Cristo em meio às contradições me faz andar em continuidade. No próprio versículo 6, andai nele. Para muitos, ao levantar a mão, ir à frente, se batizar, parece que não há mais nada para fazer. Já fiz tudo o que deve fazer. Já estou preparado para todas as coisas, sou forte o suficiente, agora o meu nome está no hall de membros da igreja, eu agora tenho o meu envelope de dízimo, eu carrego a Bíblia, eu agora vou aos cultos ao domingo no templo, eu estou bem, estou seguro, estou salvo, estou satisfeito. Será? A vida cristã, ela é demonstrada no dia a dia. A vida cristã, ela é demonstrada, ela é revelada a partir do momento em que nós saímos dos nossos templos, quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos na internet, quando nós estamos vendo filmes, quando nós estamos ouvindo músicas, quando nós estamos andando pela cidade, quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos nas filas, quando nós estamos no dia a dia. A vida cristã é o contínuo, andai em Jesus, andai nele. Contínuo, nunca devemos parar. Não existe tempo para parar na caminhada com Cristo, comprometendo a sua vida e submetendo a sua vontade a Ele, reconhecendo o poder do Espírito Santo em sua vida.
Como diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder é este? O poder do testemunho, o poder de andar em Cristo, o poder de falar de Cristo, o poder de demonstrar Cristo na nossa vida, o poder de não abrir mão da graça de Deus, do amor de Deus e demonstrar na nossa caminhada, nós somos diferentes, o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, o Espírito Santo de Deus mudou as minhas palavras, o Espírito Santo de Deus mudou os meus pensamentos, agora como diz o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida cristã é contínua, ela é a cada dia. A santificação ela é um processo, eu preciso buscar a cada dia, e como nós precisamos ser moldados a cada dia pelo Espírito Santo de Deus. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos, que é crente em Jesus, que é membro de uma igreja, não, o Senhor nos desafia nesta manhã a caminhar em Cristo, a honrar a Cristo nas nossas decisões, a honrar a Cristo na nossa caminhada, a glorificar a Jesus. Meus amados, meus amigos, o que seria de nós sem Jesus nesses dias? Tempos difíceis, há tantas contradições, e essas contradições nos ensinam a andar na continuidade de honrar a Cristo, de amar a Cristo, de andar nos seus caminhos, de seguir os seus passos. Quantas vezes ouvimos tantas abobrinhas, quantas vezes ouvimos tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas o cristão ele tem o discernimento porque ele ama a palavra de Deus, ele medita na palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus, ele aplica a palavra de Deus e ele consegue vencer na sua caminhada, ele consegue vencer em Cristo, ele consegue vencer com a instrução da palavra de Deus ao nosso coração. Mas a quarta lição, podemos aprender, uma caminhada com Cristo, em meio às contradições, me faz andar em prática. Versículo 7, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinado, sempre cheios de ações de graças. Quando falamos da caminhada e dos relacionamentos de um homem e uma mulher com Cristo, nós estamos falando dos seus hábitos, o dom constante de sua vida. Precisamos nos manter nele, apegar-nos a ele, nunca abandoná-lo, mas também vivê-lo e tê-lo como a essência do nosso ser. A vida cristã, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, ela se torna um hábito de não dar um passo sequer ao levantar, sem se ajoelhar diante de Deus e orar. É um hábito. O mesmo hábito tem aqueles que, claro, normalmente escovam o dente, tomam um banho, se alimentam. São hábitos. E às vezes nós, sem perceber, nós fazemos porque nós praticamos aquilo todos os dias, normalmente. A vida cristã também precisa ser um hábito na nossa vida de orar. A nossa vida cristã precisa ter um hábito de ler a Bíblia todos os dias, de nos ajoelhar diante de Deus, de confessar os nossos pecados. Ela precisa ser um hábito, nosso relacionamento com Deus. A nossa intimidade com Deus deve ser um hábito na minha vida, na sua vida, para poder suportar aquilo que nós temos visto e ouvido, porque estamos na iminência da volta de Cristo. E nós precisamos buscar cada vez mais andar, seguir os passos de Jesus, nos fortalecer na sua palavra, nos fortalecer no nosso relacionamento. É um hábito através dos momentos que passamos, de falar sempre do amor de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Deus, do amor de Deus, no nosso dia a dia, tão somente para a glória e exaltação do nome de Jesus. Persevere no mesmo caminho que começou, e como no início Cristo Jesus foi a confiança de sua vida. Você lembra o dia da sua conversão? Você lembra o dia que Jesus entrou e habitou no seu coração? Você lembra o dia em que você chorou aos pés de Jesus, arrependido dos seus pecados, e recebendo o perdão de Deus na sua vida?
Você lembra daquele momento que você estava na sarjeta do pecado, o diabo levando para a destruição eterna, e você clamou por Jesus, e Jesus restaurou a sua vida? Você lembra desses momentos que você, quebrantado pelo Espírito Santo de Deus, foi à frente ou tomou uma decisão na sua casa, onde quer que você esteja, a partir daquele momento, Jesus mudou a sua vida? Você lembra desse dia? Então, é a partir deste dia, é a partir deste momento, que a nossa caminhada agora é em Cristo, é com Cristo. Mas infelizmente nós temos visto e ouvido tantas pessoas com a mesma maneira como era antes. Não houve mudança alguma. Mudança talvez quando vem ao templo, às vezes, mas muitas vezes com o coração distante de Jesus. Por que você é crente? Porque eu vou à igreja aos domingos. Já tem 4 meses que você não vem ao templo. 4 meses nós estamos impedidos de vir ao templo. Tem aglomeração. De que maneira você demonstra que é crente? Quando o pastor me vê lá na igreja. Quando eu coloco um versículo bíblico no meu Facebook. Não. Você é crente em Jesus a partir do momento em que Jesus passou a habitar dentro do seu coração. Você é crente em Jesus quando a partir do momento os seus passos agora seguem os passos de Jesus. Em toda a caminhada, em toda a jornada da sua vida, há um alvo, há um desafio, há um propósito: andar em Jesus, andar com Jesus, glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome do nosso Deus. Que você seja o mesmo quando você caminhar pelo vale da sombra da morte. Que você seja o mesmo que quando passar nos momentos das alegrias. Enfim, toda a sua vida, que você seja sempre o mesmo. Andar em Jesus, confiar em Jesus, vivendo em Jesus. Eu vou ler outra vez, Colossenses 2,6. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. A vida cristã é um grande desafio, é uma caminhada. E toda caminhada tem as suas adversidades. Toda caminhada tem a nossa atenção. Precisamos estar atentos aonde nós estamos caminhando. Precisamos estar atentos a quem nós estamos ouvindo ou o que nós estamos ouvindo. Precisamos estar submissos à palavra do Senhor e sermos despertados somente por essa palavra, somente pela Bíblia, palavra de Deus. Que riqueza! E algo maravilhoso temos em nossas mãos, em nossas casas, temos em nossa família, a Bíblia, a palavra de Deus. Como andar com Jesus? A Bíblia nos ensina. Como vencer os obstáculos? A Bíblia nos ensina. Como vencer as tentações, como vencer o pecado, como vencer o diabo? A Bíblia nos ensina. O Senhor Jesus sempre declarou, como está escrito, é na sua palavra que vamos vencer. É andar nos passos de Jesus que vamos vencer, é sermos tementes ao Senhor Jesus que vamos vencer, é estarmos submissos à vontade de Deus que vamos vencer, é estarmos sendo confrontados com esta palavra de Deus que nós vamos deixar o pecado. É através do confronto desta palavra que nós vamos deixar o comodismo. É através da direção da palavra de Deus que nós vamos ter discernimento de filosofias, de palavras humanas falsas que querem destruir o seu relacionamento com Deus, quer destruir as obras de Deus na sua vida. É através da sua palavra, é andar com Jesus. É ouvir a sua voz e sermos tementes a Deus. Por isso, que a sua caminhada com Cristo seja cada dia mais segura, mais convicta. Que a sua caminhada com Cristo seja mais desafiadora para a sua vida, para a minha vida nesses dias que nós estamos vivendo. Porque há uma esperança, há uma solução, há um caminho. E acima de tudo, há uma chegada para a eternidade com Jesus. Firme-se com o Senhor, retorne-se à presença do Senhor. Quebrante-se na presença do Senhor. Fale da palavra do Senhor. Medite da palavra do Senhor. E andai em Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, o que elas testificam de mim. Quantas pessoas
fazem grandes propósitos, grandes desafios, correntes. Eu quero saber a vontade de Deus. Eu quero conhecer mais a Jesus. É muito simples. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e fale com Deus secretamente. Pegue a sua palavra, medite, aplique, escreva e aplique no seu coração, que são elas que testificam de Jesus. E eu, como seguidor de Jesus, eu preciso estudar a sua palavra. Esta caminhada segura, convicta em Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos. Como tem sido a sua caminhada com Jesus? Como tem sido esses dias na sua casa? Você tem se alimentado desta palavra? Você tem se alimentado, tem crescido em oração? Tem sido edificado com a sua própria vida na busca da palavra de Deus? A caminhada é difícil, mas se nós permanecermos firmes, ela se tornará segura, ela se tornará frutífera, porque estamos seguindo os passos de Jesus. Louvado seja Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelas instruções da tua palavra. Queremos te pedir perdão, ó Deus, porque quantas vezes temos nos desviado desta palavra. Queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos caminhar seguros, seguindo os passos de Jesus. Ó Deus, que teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que o teu Espírito Santo venha nos instruir sempre para o centro da tua vontade, de buscar, de depender plenamente do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, cada família, cada lar. Abençoe, ó Deus, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus.